Bom, o primeiro passo é ligar a máquina e esperar o sistema iniciar. Uma vez iniciado o sistema, a gente vai agora para a parte de trás da máquina. Bom, aqui atrás da máquina nós temos o cabo de força, o cabo do pedal de acionamento da máquina, temos a entrada de ar, ou no nosso caso aí, a entrada de argônio, né, que é um gás inerte que serve para não oxidar a prata durante o ouro durante a soldagem. Temos aí a entrada de água, ok? E temos o dreno que a gente usa quando a gente vai tirar a água de dentro da máquina. A água que nós utilizamos não pode ser qualquer água, tem que ser água deionizada, tá? É uma água pura, 100% pura, sem sais minerais. Isso faz com que o sistema de circulação da sua máquina dure muito mais e não tenha entupimentos devido à calcificação ou outros minerais que possam se depositar aí no sistema de arrefecimento da máquina, ok? Bom, pessoal, vamos falar aí rapidamente dos periféricos que compõem a máquina. Então a gente tem a lupa binocular ou lupa estereoscópica, que é a mesma utilizada lá para fazer cravação, tá? Ali a gente vai soldar objetos maiores, que ficam difíceis de ver ali no microscópio digital. E também a gente vai localizar os objetos, porque às vezes localizar o objeto no microscópio digital é um pouco complicado. Aí a gente localiza o objeto lá e observa ali na tela para poder fazer a solda, tá? A tela touchscreen, onde vai aparecer o objeto, tá, que você quer soldar. E também você vai ter as opções de menu, né, onde a gente vai ter as configurações do equipamento, que a gente na parte prática vai falar de cada uma delas e como você vai fazer para configurar a máquina e deixar ela ajustada para o que você precisa, né, porque cada tipo de material, cada tipo de espessura, você vai colocar uma configuração ou outra. Bom, temos a mangueira semirrígida, que a gente usa na joalheria aí com gás argônio, que é um gás inerte, vai evitar pretejar ali a oxidação, né, que causa a solda, então vai evitar, porém é um gás que não é tão barato e o pessoal às vezes prefere não usar porque realmente a oxidação ali nesse tipo de solda é mínima, né, e normalmente tem o acabamento, então não faz muito sentido a gente gastar com argônio ali, a não ser que seja algo que você vai soldar para não dar acabamento, aí faz sentido, tá bom? A gente tem aí o botão de emergência, que é obrigatório em qualquer máquina, enfim, a máquina tem um curto, qualquer coisa nesse sentido, você aperta ele para desligar rapidamente. E a gente tem a chave de acionamento, que nesse caso é uma chave mesmo que você vira em forma de interruptor, tá? A nível de segurança, se colocou essa chave aí no equipamento. Já na parte de trás, tá, a gente tem aí as entradas, né? Então a gente tem uma entrada que é de energia, tá? É um cabo que ele só vai entrar numa posição, então não é difícil conectar ele. A gente tem a bomba d'água, que é um botão que você vai apertar para encher a máquina com líquido de arrefecimento. Uma vez a máquina cheia, ela para automaticamente, tá? Temos a entrada então de água, onde você vai pôr a mangueira. Temos a entrada do pedal de acionamento, que essa máquina você vai trabalhar ela com pedal no chão, tá? Isso aí na parte prática a gente vai mostrar para vocês. A gente tem o dreno de água, caso você queira esvaziar essa água, principalmente para o transporte, tá? Deve estar vazio, então você vai drenar essa água, é só plugar a mangueira e literalmente o líquido vai sair, vai ser drenado para a parte de fora da máquina. E temos a entrada de ar e argônio, tá? Que como eu falei, não é tão necessário, ao meu ver, tá? Gastar dinheiro com argônio aí. Mas tem essa entrada e tem essa possibilidade aí de colocar então argônio. E novamente lembrando, tá? Água deionizada, porque realmente água de torneira acaba entupindo o sistema de arrefecimento e você pode até queimar a máquina, tá? Ou simplesmente ter que trocar o sistema de arrefecimento da máquina, porque não dá para limpar ele, tá, com nenhum produto. Então, basicamente aí sobre os periféricos é isso. Agora eu vou ensinar para vocês um pouco sobre como funciona um laser, tá, de pulso YAG.
Bom, pessoal, para todo mundo conseguir entender aí, tem esse esquema. O que é um laser de solda pulsado IAG? Bom, é muito simples. A gente tem aí uma fonte de energia. Essa fonte de energia ela é acionada cada vez que nós apertamos o pedal. Aí ela está representada por uma pilha. Claro que dentro da máquina a gente tem capacitores que vão aumentar a voltagem, a corrente, para fazer com que acenda uma lâmpada. Essa lâmpada aí representada pelo flash tube, na verdade é uma lâmpada de xenon, tá? E cada vez que você aperta o pedal, você vai ligar essa lâmpada. É como se fosse um flash de uma câmera fotográfica, assim, a grosso modo. E em cima, tá? Na verdade não é em cima na máquina, mas aí está representado em cima, você tem um cristal formado por irídio, alumínio e granada, tá? Que normalmente está escrito em inglês, essa sigla. E por isso que chama laser pulsado, porque cada vez que você pulsa, você vai gerar energia, tá? E vai acender a lâmpada. E AG, porque é esse cristal que vai ser excitado com essa luz, que vai converger através de lentes, que vai atingir seu objetivo com uma alta temperatura e uma alta energia. E isso faz com que se derreta o metal e ocorra a fundição desses dois metais que estão encostados. Então é dessa forma que vai funcionar um laser de solda IAG pulsado. Então é bem simples de entender aí o funcionamento e o porquê chama IAG. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui nessa parte, mas é só para vocês verem, tá? Que esse laser, esse pulso de laser produzido, então, ele é guiado através de uma fibra ótica, né? Até o ponto ali do alvo, né? Da onde a gente está soldando. Mas não é um laser de fibra ótica, tá? É um laser IAG. Lasers de fibra ótica são gerados na fibra ótica, é totalmente diferente o funcionamento, só para deixar isso claro. Apesar de ter ali a fibra ótica como condutor desse feixe de luz até o alvo ali, tá? Até onde a gente vai soldar. Bom, pessoal, aí vocês podem observar uma lâmpada de xenon, tá? Sendo estimulada aí com eletricidade, produzindo aí então esse raio luminoso de plasma que vai ser, tá? O raio que vai excitar então o cristal IAG. É muito simples de entender agora, então, já que vocês já compreendem como funciona a máquina, a questão das potências da máquina, né? O que são joules, o que são os watts, enfim, fica muito simples agora de entender. Eu vou explicar para vocês. Então, de forma simples, aí agora fica fácil de entender. Quanto mais watts a máquina tem, maior a lâmpada de xenon, maior o cristal, mais consumo de energia, então os componentes internos mais robustos, e aí você tem máquinas mais baratas, desde as 80 watts, até máquinas mais caras, dos 200 watts para cima. Tá? E é em função exatamente de você precisar mais energia para acender essa lâmpada, para conseguir excitar esse cristal e esse cristal maior. É por isso que as máquinas encarecem conforme elas aumentam a potência. Tá? É exatamente por esse motivo. Tem alguns componentes aí dentro das máquinas que são caros. E quanto maior a lâmpada, maior o cristal, mais esses componentes têm que ser mais robustos e mais energia tem que ser produzida. Então, tudo isso influencia aí, tá, no custo da máquina final. É por isso que as máquinas de mais watts são mais caras que as de menos watts. Aí é só para vocês entenderem, esse é outro componente interno da máquina, tá? É um capacitor, esse capacitor vai armazenar energia e vai possibilitar que essa lâmpada seja acesa. Quanto mais watts a lâmpada requer, maior capacitor, mais caro, eletrônica mais robusta, tá? E aí é onde eu entro para perguntar para vocês, até que ponto vale a pena ter uma máquina de 200 watts ou superior, tá? Porque pensando agora na questão da manutenção desses equipamentos. Bom, e falando um pouquinho então da manutenção, a solda de laser pulsada IAG é uma máquina que obrigatoriamente, uma hora ou outra, você vai ter que fazer uma manutenção. De que compõe essa manutenção normalmente? Se for uma manutenção básica, é a substituição da lâmpada de xenon da máquina. Tá? Até mesmo o cristal sofre desgaste, mas normalmente o que vai acontecer é que você tenha que trocar a lâmpada. Essa lâmpada ela tem horas de vida útil e ela também tem pulsos
que ela vai ser capaz de aguentar ao longo da vida útil dela, ou seja, quantos flashes ela vai conseguir dar ao longo de sua vida útil. E lembrando que cada flash, cada pulso, equivale a um pontinho de solda que você fez, tá? Bom, isso vai variar muito de fabricante para fabricante das lâmpadas, tá? E vai variar também de fabricante das máquinas e qual lâmpada eles usam aqui. Nosso equipamento varia aí em torno de 3 a 4 mil horas de uso. Tá? O fabricante diz que demora um pouco mais, mas a gente não pode colocar o máximo de durabilidade, porque numa média aí a gente pode colocar em torno de 4 mil horas de durabilidade dessa lâmpada de xenon. Em relação aos pulsos, os pulsos, lembrando que a cada vez que você aciona então o pedal, você tem um pulso, você tem um ponto de solda, e isso equivale então a um pulso da máquina de vida útil. Normalmente as máquinas variam aí de 1 milhão até 8 milhões, tá, de pulsos. Então 8 milhões, 1 milhão a 8 milhões de pontinhos de solda você consegue fazer. Claro que você não solda tudo com pontinhos. Às vezes você faz um cordão e no cordão você aciona e desaciona a lâmpada várias vezes. Então você manda vários pulsos, tá, para a lâmpada. Então não é simplesmente só o pulsar, né? Quando você faz um cordão você gasta bastante pulsos. Por isso que essa quantidade aí de milhões de pulsos, tá? Normalmente essa é a durabilidade aí da maioria das máquinas. E uma vez que aconteça o desgaste da lâmpada, você tem que substituir obrigatoriamente. Claro que a gente recomenda uma pessoa especializada a fazer esse serviço, porém, dá até para você fazer, né, se você for aventureiro. Mas claro que eu não arriscaria fazer se eu não soubesse, porque realmente trocar uma lâmpada e ter outros problemas ali advindos de uma má manipulação do equipamento, é melhor chamar quem sabe ou levar a máquina para quem sabe fazer. Nós realizamos esse tipo de serviço também, tá? Nós damos manutenção aí em máquinas de solda IAG. Eu trouxe esse vídeo para vocês verem a manutenção da substituição aí da lâmpada de xenon. Porém, esse vídeo não é nosso, tá? E um erro já que ele cometeu é que ele deveria estar usando luvas aí para abrir o equipamento, porque a lâmpada de xenon, se você põe a mão nela, a gordura que tem no dedo pode fazer com que no primeiro pulso ela queime. Bom, aí ele está retirando a lâmpada, né? A gente já tinha visto em imagens antes. Para vocês verem ali, esse aí é o bloco de refrigeração da máquina, por onde circula água fria para refrigerar tanto a lâmpada quanto o cristal. Ali atrás vocês têm um tubo. Esse tubo não é uma lâmpada, esse tubo, dentro dele está então o cristal IAG, que a gente falava antes, que vai excitar, aí vai ser excitado pela lâmpada, vai produzir o pulso de laser. É isso, né? Visualizando agora na máquina fica fácil também de entender. A substituição da lâmpada não é algo muito complexo, porém, você pode danificar o equipamento com água, pode danificar a lâmpada. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não leva em consideração isso quando a gente escuta aí qual é o valor da manutenção. Uma manutenção dessa aí pode variar de R$ 1.500 a R$ 2.000. Mas por que esse preço? Bom, porque se nós danificamos qualquer componente ali dentro, a responsabilidade é nossa. Então, é um equipamento caro de se dar manutenção, e não tão caro, mas é por esse motivo. Porque apesar de ser uma manutenção relativamente simples, qualquer erro aí pode comprometer a máquina como um todo. Então, realmente, isso tem um valor. E fora o nosso conhecimento também, poder fazer aí da melhor forma para vocês, os polos corretos das lâmpadas. Então, tem toda uma questão aí técnica envolvida que realmente coloca um preço aí nessa manutenção. Claro que para clientes a gente faz um preço melhor. Pessoal, para finalizar essa parte teórica, eu vou esclarecer uma dúvida que muitos têm sobre o Joule. Muita gente me procura e fala, quantos joules tem a sua máquina? Mas, na verdade, a pessoa nem sabe o que é. Ela só escutou falar que quanto maior a quantidade de joules, melhor. Bom, o Joule é uma unidade de medida, tá? Que pode ser, por exemplo, a eletricidade se transformando em calor. E isso vai se medir em joules. Porém, no caso do laser, é a quantidade de energia que a máquina vai entregar por pulso que se transforma em luz e, por consequência, em calor
e, por consequência, funde o material. Tá? Então, o Joule, a gente vai, na prática, tá? Quanto maior a quantidade de joules a máquina possui, mais aquecimento do metal e mais penetração no material. Então, você consegue soldar coisas mais grossas e fazer uma solda mais profunda, não tão superficial. Tá? E, normalmente, os watts estão associados ao joule. Quanto maior a quantidade de watts, tá? A gente tem máquinas de 80, 60 watts, 100 watts, 150 watts, 200 watts, maior vai ser a energia liberada. Maior vai ser seu pulso de luz, que se transforma em calor, e isso vai gerar mais joules, tá bom? Em relação à energia da máquina. Então, desmistificando aí, tá? Máquinas de 80 watts, 100 watts e 200 watts, eu peguei aqui como exemplos, elas podem entregar, tá? Nessas faixas que a gente tem aí, né? Uma máquina de 80 watts até 80 joules, uma de 100 watts até 120 joules, 200 watts até 180 joules. Isso, pessoal, é uma média, tá? Pode variar um pouquinho de equipamento para equipamento, mas uma máquina com 120 joules, tá? De 100 watts, ela já é uma máquina extremamente potente e suficiente para você conseguir fazer a grande maioria, se não digo todos os trabalhos que a gente realiza na joalheria, tá? Soldar um anel, soldar uma corrente grossa, soldar uma corrente fina, porque você tem como regular, tá? Essa potência te entregando menos calor, menos joules, e aí você vai conseguir soldar coisas mais finas, porque não adianta nada você ter uma grande penetração, um aumento ali dos joules, se você está soldando uma coisa fina, porque vai atravessar e vai acabar não soldando. Claro que, se você dispõe de recursos, eu sempre digo que mais nunca é de menos. Você pode adquirir uma máquina de 200 watts, você vai ter maior penetração, então se aparecer algo muito grosso, você vai conseguir soldar tranquilamente, tá? Você vai poder regular a máquina para deixar ela para soldar coisas finas também. Porém, tá? A questão aqui é custo-benefício. Uma máquina de 100 watts para de 200 watts, a diferença de preço é bem significativa. Já uma máquina de 100 watts para 80 watts, a diferença de preço não é tão grande. É por isso que quem não dispõe de muito recurso ou não quer gastar muito com máquina de solda, tá? Pode ir para o caminho do meio. Uma máquina de 100 watts vai atender perfeitamente as necessidades. Recentemente teve um cliente que queria, não, que eu quero a de 200, a de 200. Eu falei, eu tenho aqui uma pronta entrega de 100. Você não quer vir dar uma olhada? Aí ele veio, deu uma olhada, ele deu uma olhada na de 80 também, mas de 80, como eu disse, já você acaba perdendo muito ali da penetração, então algumas coisas você realmente vai ter mais dificuldade para soldar ou não vai conseguir soldar. Tá? Aí ele viu a de 100, testou a de 100, e o primeiro tiro que ele deu com a máquina, eu coloquei ela no máximo para ele ver, ela atravessou uma chapa aí de 0,8 de um tiro só, demonstrando aí a grande penetração da máquina de 100. E aí ele trouxe algumas coisas, soldou algumas coisas, viu que a máquina servia para o que ele necessitava, trouxe até coisas grossas, anéis aí grossos, tá? E ele viu que ia servir para ele. Então ele acabou adquirindo a de 100, mesmo pensando na de 200, tá? E ele tinha até recurso para investir na de 200, mas ele viu que realmente a de 100 atendia às necessidades dele. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração ao adquirir uma máquina de solda YAG é que você vai obrigatoriamente precisar fazer a manutenção, tá? Uma máquina de 200 watts vai sair mais caro os seus componentes, assim como a lâmpada, o cristal se precisar substituir, e qualquer outro componente da máquina vai ser mais caro. Então, a manutenção de uma máquina de 200 watts é mais cara que a de 100 e mais cara que a de 80, claro. Já a máquina de 100, ela tem uma manutenção parecida ao preço ali dos componentes com a de 80, um pouco mais caro, porém, é o melhor custo-benefício novamente. Por isso que eu falo, a de 100 watts já atende ao melhor custo-benefício nesse sentido também de manutenção, né? Porém, se você dispõe de recursos e não se importa em pagar um pouco a mais aí na lâmpada ou cristal, se for necessário, ou enfim, outra peça da máquina, se for necessário, pode adquirir a de 200 watts. Tá? E também ela fica mais cara normalmente porque ela normalmente é um pouco maior, tá?
e a gente acaba pagando mais no frete. Então, isso também encarece o equipamento, é outro fator que encarece. Bom, pessoal, no mercado existe uma variedade enorme de máquinas. Eu coloquei propositalmente anteriormente máquinas de 80, 100 watts e 200 watts muito parecidas. Então, o que difere essas máquinas, fora a questão estética, é o componente que tem lá dentro. Então, a qualidade da lâmpada, a qualidade do cristal que é usado, o sistema de refrigeração, os componentes eletrônicos e placas, as fontes de energia que alimentam essas placas, enfim, tudo isso é a qualidade do equipamento. E claro, essa parte é um pouco mais difícil da gente ver se tem maior ou menor qualidade. Claro que um equipamento de qualidade vai te entregar um trabalho de qualidade. Nós já tivemos máquinas de solda que nós pegamos e acabamos até devolvendo para o fornecedor e mudamos de fornecedor, porque a qualidade do equipamento esteticamente era linda a máquina. Tela touch, porque a maioria já tem tela touch, já tem a questão ali digital. Então isso não é um diferencial, tá, pessoal? Estão vendendo isso como diferencial. Se vocês procurarem, quase 99% das máquinas já tem tela touch com microscópio. Enfim, então o que acontece? Nós estávamos aí com esse fornecedor, a máquina linda, maravilhosa, e não entrou no bom trabalho. A frequência, a potência, quando a gente regulava, a gente não conseguia regular de fato para conseguir uma boa solda. Então não era um bom equipamento. A gente não comercializou ele e procurou outro fornecedor. E no curso que a gente vai dar, a gente vai utilizar nosso equipamento de 100 watts, tá? O curso, a parte prática. E vocês vão ver a qualidade da solda que ele entrega e a regulagem fina que eu consigo fazer para ir de uma chapa bem fininha, de uma veneziana, por exemplo, de 0,20, para ter um anel maior e mais grosso, que eu vou exigir mais da máquina e uma maior penetração. Então, nosso equipamento ele tem uma regulagem muito boa. E isso é um diferencial para a solda imenso. Porque senão você vai soldar algo fino, a máquina não te entrega essa regulagem, porque os componentes internos não são bons, a máquina não é boa, e você não consegue soldar coisas finas, porque a máquina não consegue regular e chegar ali naquela solda mais apurada. Então, isso pode acontecer com alguns equipamentos. Eu coloquei essa última máquina para a gente falar um pouquinho aí por que o tamanho dessas máquinas é maior e esse gabinete é maior. A máquina funciona igual às compactas, porém é uma máquina aí de 300 watts. Ela requer mais refrigeração, então as placas, os componentes internos precisam estar mais ventilados. E não só isso, a gente nesse caso tem um refrigerador externo, um chiller. Então ele refrigera a água fora da máquina e envia a máquina gelada para dentro da máquina. É por isso que algumas máquinas acompanham esse equipamento de resfriamento de água. Mas nem sempre tamanho é documento. Nesse caso aí a gente tem uma máquina de 200 watts, ela tem um gabinete grande, a refrigeração dela é interna, porém ela é uma máquina um pouco mais antiga, então os componentes necessitam de mais refrigeração, mais espaço, e o gabinete, por consequência, fica maior. Porém, aqui a gente já tem uma máquina um pouco mais moderna, 200 watts, compacta. Então, o gabinete nem sempre quer dizer um equipamento melhor. Isso acontece muito no mundo das fiber lasers. As antigas são cabinadas. As máquinas mais antigas possuem aqueles gabinetes enormes. As mais atuais são muito mais compactas. Então, nem sempre tamanho é documento aí nessa área. Pessoal, obrigado aí por ter assistido até o final do vídeo. Fica aí nosso contato. E agora a gente vai fazer o módulo 2, que vai ser realmente aí a solda a laser na prática. A gente vai ensinar a configurar o equipamento, a regular o equipamento para uma solda mais profunda, uma solda mais superficial, ou seja, para soldar objetos mais finos, chapas mais grossas. Então é isso. Obrigado
E qualquer coisa aí, só procurar a gente no privado também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só postar aí no grupo que a gente responde assim que possível.